viajantes da vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você já viu que esse nosso mundão aí tá complicado? A gente parece estar meio sufocado pela maldade? Pois é, o que fazer? Na nossa próxima viagem, nós vamos com Paulo de Tarso e vamos com Emmanuel. Eu recebi umas dicas deles aí sobre o que fazer. Então, enquanto roda a vinheta, você aproveita, se inscreve aí logo no canal, aciona o sininho para receber as notificações. Se quiser, adianta o like. Se depois mudar de ideia, você pode mudar para dislike. E lá no final ou agora, dá uma comentada aí e diz como é que o nosso trabalho está chegando para você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita. Você também, que passou aqui pelo canal e que não é espírita ainda, mas acha simpática essa nossa doutrina. Que Jesus nos envolva, que nós nos sintamos aconchegados e juntinhos nesse estudo que nós vamos fazer hoje. Porque nós estamos precisando mesmo desse aconchego, desse juntinho, dessa vontade de perceber que nós não estamos sozinhos num deserto, querendo que as coisas fiquem boas, querendo que o bem prevaleça e achando que em volta da gente tudo está ruim, tudo está errado. Não é bem assim. Apesar de que, como nós estamos vivendo esse momento agudo de transição planetária, como nós estamos vivendo esse momento agudo de ataque humano ao ambiente e recebendo a rebordosa disso agora, nessas ondas de calor gigante, nessas tempestades que têm arrasado tantas e tantas outras localidades, a gente precisa mesmo pensar. Muita gente fica assim, nós estamos vivendo grandes conflitos, nós estamos vivendo problemas muito sérios, tem guerra na Europa, tem guerra na África, tem guerra no Oriente Médio, tem um monte de guerras. Mas e as guerras dentro de nós? Tem guerra do vizinho, tem guerra com um parente, tem guerra dentro do centro espírita. E a gente fica pensando assim, mas ainda tem outra guerra? Tem a guerra entre o espelho. Você olha lá para o espelho, você não gosta do que você está vendo, você reclama, você se lamenta de ter feito uma bobagem ou não, ou de não ter feito uma bobagem, o que é pior ainda. Então a gente está realmente vivendo um momento conflituoso, né? Parece, como eu usei algum tempo atrás, uma montanha-russa emocional. De vez em quando a gente está lá em cima, feliz, alegre, né? Não é transtorno bipolar não, tá, gente? É porque o movimento da sociedade tem causado mesmo esse desconforto, tem causado mesmo essa sensação de que nós estamos cercados pelo mal de tudo que é lado. E o mal parece que vai sufocando a gente, vai tomando, vai tirando o nosso ar, vai tirando a nossa vontade de prosseguir. E aí vem a pergunta, o que eu faço quando esse mal que está em volta me fere? O que eu faço quando eu reconheço dentro de mim ainda coisas más que quando eu ponho para fora elas também me ferem, além de ferir os outros? O que eu faço? Como é que eu vou agir? E aí olha que coisa bonitinha, né? Lá no livro Fonte Viva, o Emmanuel vai trazer para nós informações muito interessantes. Num determinado capítulo, capítulo 35, ele vai pensar assim, um versículo da Epístola aos Romanos, que Paulo escreveu aos Romanos, que vai trazer duas, olha, não é uma só não, hein, gente? Duas chaves para a gente lidar com essa história do mal em volta de nós. Olha que coisa interessante, mas vamos primeiro com o texto do Paulo de Tarso. Vamos primeiro com o texto do Novo Testamento, lá, isso mesmo, lá naquela Epístola aos Romanos, quando Paulo vai dizer simplesmente isso. Olha só, gente, duas frasezinhas. Não te deixes vencer pelo mal, primeira frase. Mas vence o mal com o bem, segunda frase. E ela pode até ficar ali por um tempinho, porque a primeira chave é não te deixes vencer pelo mal. Vamos pensar um pouquinho? Se a gente não fizer nada, só ficar olhando, só ficar lamentando a maldade que está em volta de nós e as nossas imperfeições, alguma coisa vai mudar? Não vai, né? Claro que não muda. Se a gente ficar só de espectador da vida, se a gente ficar só de observador da vida, nada muda. Por isso que o Paulo diz, não te deixes vencer pelo mal. Nós não nos deixarmos vencer pelo mal significa que o mal tem que ser enfrentado. Que o mal precisa ser encarado, embarreirado mesmo. Aqui não vai. Né? Como aquele pessoal que costuma dizer, não passarão.
às vezes estão usando isso só como bandeira política, mas quando a gente pensa ali nessa situação, e principalmente quando a gente pensa nas nossas imperfeições, é de bom tom dizer assim, não passará. Essa imperfeição aqui eu não vou deixar passar. Esse tipo de conflito, de injustiça, eu não vou reproduzir. Essa fofoca nas redes sociais, eu não vou passar adiante. Isso já é um combate ao mal, já é um enfrentamento. Vamos usar enfrentamento em vez de combate? Porque combate dá um sentido belicoso. E enfrentamento significa apenas opor resistência. E é isso que Paulo de Tarso pede para nós fazermos neste primeiro momento. Opor resistência ao mal fora de nós, que é para a gente não ficar naquela atitude passiva, ai meu Deus, quem vai fazer alguma coisa para mudar? Parece coisa de programa de humor da década de 70, 80, que o indivíduo, quem poderá me socorrer? Aí aparecia um personagem todo tosco, todo bobo, dizendo, não vai acontecer. Não vai aparecer um chapulim colorado para nós. O que nós precisamos é que nós temos que agir. Então nós vamos sim pôr barreiras ao mal de fora. Com o cuidado devido, que aí virá a segunda chave daqui a pouco. Mas a segunda chave já vai aparecer. Vamos ficar com a primeira aqui primeiro. Essa primeira chave. Nós na sociedade, se nós queremos mudar a nossa sociedade, sim, 1000 vezes sim, nós temos que agir. Nós temos que agir no sentido contrário àquele que o mal está agindo. Porque de vez em quando a gente reclama que fizeram mal para a gente, mas fica bem quietinho quando a gente faz mal para os outros, né? Ah, mas eu não queria fazer. Foi sem querer querendo. É outro programa de humor do mesmo ator que já desencarnou. Então a gente tem que estar muito atento, que é para não ficar nessa história de que não, eu sou um pacifista, eu não reajo, eu vou botar a cabeça aqui na coisa para o carrasco cortar o pescoço. Não faça isso, isso não é pacifismo. Isso é passividade. É diferente. É muito diferente. E aí a gente às vezes é passivo, fica vendo o mal acontecer, fica reclamando que o mal está acontecendo e não fazemos nada. E nos achamos bons, isso que é pior, né? Ai, eu sou tão bom, por que isso está acontecendo comigo? Ai, eu nasci... Parece até, eu já falei até isso num outro estudo, que Deus errou de pontaria e colocou a gente bonzinho aqui nesse mundo complicado. Não, né, gente? A gente está de acordo com o mundo que vive. A gente está de acordinho com o mundo que a gente reencarnou. Então não vem inventar essa história de que, ai, tadinho de mim, eu sou tão bom, por que eu vim parar aqui? Por que Deus está fazendo isso comigo? Nada disso vai caber, nada disso vai adiantar. E é exatamente nesse ponto que a gente precisa ficar e martelar um pouquinho. Não dá pra gente ser passivo diante do mal. Não dá pra gente ser negligente, virar o rosto, não quero nem ver o mal. Eu nem acompanho noticiário para não ver o mal que está no mundo. E aí, quando é que alguém vai fazer alguma coisa para mudar o mundo? Vocês acham que se o sociólogo Betinho, o Herbert Souza, lá no início da década de 1990, tivesse virado a cara para o pessoal que estava passando fome no nosso país, nós teríamos esse movimento tão bonito que é a ação da cidadania contra a fome e a miséria? Não teríamos, né? Ah, ele mudou, acabou a fome. Não mudou, não acabou a fome, mas diminuiu. E para aquelas pessoas que foram atendidas pelo projeto social, fez diferença na vida delas. Aquelas que tiveram mais um prato de comida naquele dia, aquelas que tiveram um prato de comida para aquelas pessoas, fez diferença. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar o entorno. E a gente ainda pode mudar a gente para não cair nessa ideia da passividade, porque se eu só reclamar, se eu só virar o rosto, não quiser olhar para o mal em volta de mim, eu vou cair na asneira de manter os maus no poder. Todas as vezes que os bons se omitem, se negligenciam tarefas, os maus, ficam livrinhos, soltinhos para fazer as suas maldades. Isso até me faz lembrar, e a gente já usou isso em curta, já usou isso em palestra, porque é uma questão do Livro dos Espíritos que eu acho sensacional para nós espíritas. Porque de vez em quando a gente fica rezando na casa, rezando mesmo, tá? Não é só orando, não. Tem gente que só reza, repete a mesma questão, abre lá o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo e fica repetindo os textos que Kardec colocou como exemplo, como modelo, para alinhavar o nosso pensamento e não para a gente decorar. Então fica lá rezando no centro espírita, esperando o mundo ficar perfeito para sair para viver. Não vai adiantar nada, não vai mudar nada. E aí, na questão 932 do Livro dos Espíritos, que eu já falei sobre ela um monte de vezes, deve ter um monte de vídeos aí no canal falando sobre essa questão, a gente tem uma outra chamada de atenção. Sim, agora sai aqui
o Novo Testamento, sai aqui o texto do Paulo de Tarso e vai entrar o seu Kardec com o Livro dos Espíritos, chamando a nossa atenção nessa questão 932, porque ele estava preocupado. Lá no século XIX, ele estava preocupado. Preocupado por quê? Ai, mas havia tanta maldade, havia tanta guerra. Parece que é hoje, né? E olha o que ele pergunta para os amigos espirituais. Por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja dos bons? Por fraqueza destes, respondem os espíritos. Destes quem? Dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes, os bons, quiserem, preponderarão. Não é interessante a gente prestar atenção nisso? Não é interessante a gente ficar atento a essa questão que está colocada ali? Os bons são tímidos. Os bons ficam ali reclamando, né? O mal prevalece na Terra. Olha que mundo terrível, infeliz, essa transição planetária está tão difícil. E é um tal de reclamar, e é um tal de botar nome na reunião mediúnica, é um tal de pedir prece. Mas e cadê as nossas ações? Então, essa é uma questão que o Espírito disse para Allan Kardec. O Espírito que respondeu, falou assim, olha, sabe por que os maus ainda bancam o planeta? Ainda mandam no planeta? Porque os bons não estão nem aí. Quem é bom até fica indignado, mas não faz nada. Porque os bons são tímidos. Por fraqueza dos bons. Ele começa dizendo, por fraqueza destes. Fraqueza como? Quer dizer que a gente não tem que ficar na academia lá malhando para ficar saradão, para enfrentar os maus no punho? Não, gente. Não é enfrentar os maus no punho, porque essa é a arma deles. A violência física, a violência e a agressão verbal, a agressão psicológica são armas dos maus, que praticam os maus com U, que praticam o mal com L. Ora essa. Mas a nossa tarefa, a nossa proposta, que vai aparecer com a segunda chave do Paulo, né? Já já eu volto com o Evangelho, já já eu volto com a mensagem de Paulo de Tarso aos Romanos, a gente vai perceber. Os bons são tímidos, os maus são audaciosos, são barulhentos. Gente, como eu sei que esse povo mau é barulhento, né? A gente experimenta às vezes de perto, o povo grita, o povo não deixa a gente argumentar. Por quê? Porque se deixar argumentar, sai perdendo. Os maus normalmente não querem conversar, eles querem discutir. Até quando não estão agredindo fisicamente, eles estão agredindo psicologicamente, eles estão agredindo moralmente. Olha as redes sociais aí, esse monte de bate-boca. O que está acontecendo? Mas a gente pode olhar para ali e traduzir as frases finais. Né? Os bons são tímidos. O que o Espírito quis dizer com isso? Se a gente olhar essa timidez dos bons ali, um tímido normalmente é alguém que se encolhe, alguém que não quer ser percebido, alguém que se omite. Então, leiamos tímidos como aqui, no Livro dos Espíritos, o símbolo do omisso. Sim, os bons são omissos, muitas e muitas vezes. E aí o Espírito continua, mas quando eles, os bons, quiserem, preponderarão. E aí o verbo querer ali, poxa vida, eu posso querer, eu posso ficar aqui querendo, quero ganhar 1 milhão para poder montar um orfanato. Ah, eu quero a paz mundial, parece concurso de Miss. Se vocês assistiam lá no passadão mesmo, porque eu já estou velho, eu me lembro ainda daquela época de concurso de Miss da década de 60, da década de 70, aquelas pessoas muito bonitinhas, mas com as cabecinhas muito vazias, porque elas se preocupavam só em enfeitar a parte externa. Toda vez que entrevistava uma Miss dessa, o que você deseja? A paz mundial. Eu desejo a paz mundial. Parece concurso de Miss. Eu quero a paz, eu quero o equilíbrio, eu quero uma economia melhor. E o que você faz? Então, quando eles quiserem, dizem os amigos espirituais ali, então vamos pensar assim, querer aí não basta. Tem que querer e agir. Tem que querer e fazer. Essa é a questão. E aí vem a pergunta que vai nos levar à segunda chave. E aí eu vou trocar de novo aqui. Eu vou voltar com aquele slide anterior e vou voltar aqui com o nosso Evangelho. Porque, olha só essa história. Já que eu preciso enfrentar o mal, já que eu preciso vencer o mal, como é que eu faço? Porque se eu for malhar na academia, se eu for me armar para me defender, como algumas pessoas andaram propagando por aí, que se eu tiver armado o bandido não vem, ainda leva a sua arma, trouxa. Não, a gente tem que estar atento para isso. A gente não sabe usar isso, a gente não tem desejo de fazer o mal. E aí acaba sendo, se for na força bruta, se for no confronto direto, a gente sai perdendo. A gente tem que ir no confronto da inteligência.
A gente tem que usar o confronto das boas ações para fazer o mal ficar envergonhado. E aí que eu disse, aparece a segunda chave que Paulo de Tarso nos deu nessa frasezinha curtinha ali. Naquela frasezinha pequititinha que está ali, ó. Vence o mal com o bem. Mas como é que é isso, Maurício? Como é que eu vou fazer esse negócio de vencer o mal com o bem? Vou sair esfregando o bem aí na cara dos outros? Claro que não. Esse vencer o mal com o bem diz que nós não devemos usar as mesmas armas, as mesmas estratégias dos maus, mas que nós precisamos fazer alguma coisa para que o mal não se alastre. Nós precisamos. Vai lembrar lá o Sermão do Monte, né? Quando Jesus diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Muita gente confunde, faz uma interpretação confusa disso, acha que justiça é vingança. É nada, gente. Justiça não é vingança. A gente passou a época do olho por olho, dente por dente, faz um tempão. E ela já foi um progresso, hein? Porque antes do Código de Hammurabi, que inspirou lá a lei de Moisés, do tal do olho por olho, dente por dente, o pessoal fazia o seguinte, furou um olho, ele furava todos os olhos, matava todos os membros da família de uma pessoa, só por causa dessa lesãozinha. Então, pelo menos o Código de Hammurabi estabeleceu uma paridade ali, né, entre o delito e a punição. Mas não é olho por olho, dente por dente, não. E olha só que coisa interessante, né? Nós aqui, ó, estamos vivenciando o cristianismo há pelo menos 2020 e poucos anos. Desde que a mensagem de Jesus chegou para nós. Tentamos, fracassamos. E não é que foi preciso que um não cristão chamasse a nossa atenção para essa ideia aí de justiça ser vingança? Sim! O senhor Mohandas Karamchand Gandhi chamava a atenção assim, de olho por olho e dente por dente. Ó, olha aqui embaixo, ó. Vou botar pequenininho embaixo para não ter que tirar o livro. De olho por olho e dente por dente, o mundo acabará cego e desdentado. Ou coisas parecidas com essa frase. A gente tem que estar atento a isso. Justiça não é vingança. Justiça e injustiça é um mal que precisa ser combatido. Ó, é um mal que precisa ser enfrentado. Mas as leis humanas às vezes estão longe da justiça. É aí que tem que entrar o bom senso. É aí que tem que entrar o senso de justiça. Vamos pensar antes de clamar por justiça, que se as posições fossem invertidas, como nós nos sentiríamos? Se eu tivesse cometido a falta e alguém quisesse fazer comigo o que eu quero que aconteça com ele, eu ia ficar em paz? E se aquele ato se generalizasse na sociedade, nós íamos ficar em paz? Pois é, se a resposta for não, isso não é justiça, é lei. Sim, as leis, às vezes, estão longe da justiça porque elas foram impostas por poderosos, porque elas são leis da época que não tinha compreensão de determinadas situações, de uma pouca evolução moral de quem as fez. Então essas leis ficam cheias de defeitos. É por isso que a legislação humana tem que aproximar cada vez mais, tem que se aproximar cada vez mais das leis divinas, que são sempre de paz, que são sempre de reconciliação, que são sempre de respeito. E aí a gente tem que tomar um cuidado danado, porque nós espíritas, até porque nós sabemos que somos reencarnacionistas, quando aparece esse trem aí de fome e sede de justiça, ou então quando nós vemos as injustiças acontecendo do nosso lado, a gente diz, a lei divina ensinou para nós, não é, que a lei de ação e reação, aí já joga logo uma lei física no campo moral. A lei de ação e reação diz que essa pessoa que está passando por esse momento de injustiça foi um injusto no passado. Sim, vamos fazer um parênteses daqui. Quando eu fiz essa palestra lá no Espiritismo Net, ela realmente abriu espaço para a gente conversar com outros amigos, porque, pessoal, pera um instantinho aí, reflete comigo. Não estou querendo ser o dono da verdade. Se eu estiver errado, escreve aí embaixo e diz para mim que eu estou errado. Mas percebam uma coisa, quem já passou aí pelo ensino médio e tudo mais. Quando a gente aprende a lei de ação e reação, que é a terceira lei de Newton, ela estabelece para nós que toda ação, toda força atuando sobre uma superfície, ou todo corpo atuando sobre uma superfície, recebe, né, exercendo uma força sobre uma superfície, recebe uma reação em sentido contrário, mas de igual intensidade. Isso se aplica ao mundo físico. Mas a lei de ação e reação que se aplica ao mundo físico, se ela for para o mundo moral, ela vira uma excrescência.
Então a lei que rege o mundo moral é a lei de causa e efeito, que é maior, que é mais ampla. Olha só, lei de ação e reação está dentro da lei de causa e efeito, né? Não vai ter uma reação no sentido contrário se não tiver ação primeiro, beleza? Né? Não vai ter um efeito no sentido contrário se não tiver uma causa primeiro. Mas a lei de causa e efeito ela é mais ampla. Ela está acima da lei de reação porque ela vai no campo moral. E se a lei de ação e reação estabelece lá olho por olho, dente por dente, porque não é no igual sentido, no sentido contrário, mas de igual intensidade, então se alguém furou meu olho, a intensidade igual é furar o olho do outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pensa em termos reencarnacionistas. Se alguém, numa existência, cometeu 10 homicídios, qual é o efeito dos 10 homicídios? Vamos pensar nos efeitos. Bom, os 10 homicídios impediram que 10 pessoas, 10 espíritos, seguissem na sua marcha do progresso, fizessem suas contribuições para a sociedade, aprendessem um pouco mais para sair daqui melhor. Esse é o efeito da ação matar. Não é verdade? Pois é, se a gente aplicar apenas a lei de ação e reação, o indivíduo que matou 10 pessoas, ele tem que reencarnar 10 vezes e ser assassinado 10 vezes e vai criar 10 homicidas, que vão precisar reencarnar mais umas tantas vezes e olha como esse trem confuso cresce exponencialmente. Mas se a gente pensar em causa e efeito, cessada a causa, o efeito não para? O efeito não para de acontecer? Eu preciso ficar repetindo o efeito para que a causa seja extinta? Não, basta a causa deixar de existir uma vez. Então imagina essa mesma criatura que assassinou 10 pessoas, sujeita à lei de causa e efeito, ela precisa experimentar o efeito. E o efeito é que ela tenha a sua vida interrompida, que ela não consiga aprender o que ela veio aprender, que ela não progrida o que ela veio progredir e que ela, sim, que ela entenda essa frustração, essa dor toda. Basta uma vez, né? Então, e nem precisa criar um assassino, porque olha só, essa mesma pessoa que matou 10 pessoas, de repente se conscientiza lá no mundo espiritual, planeja uma reencarnação e vem médico em área de guerra, e vem bombeiro em área de guerra, ou em área de catástrofe. E aí, socorrendo alguém, salvando a vida de alguém, se contamina, desencarna cedo, no caso do médico. Ou então está lá socorrendo alguém, o prédio desaba durante um incêndio, ele estava salvando uma pessoa, estava com uma pessoa no ombro, salvando uma vida, e pereceram os dois. Olha a causa e efeito, né? Fazendo com que o efeito seja sentido. Uma única vez, percebi, não quero mais isso. Acabou, não precisa mais morrer 10 vezes, né? Então é muito diferente. Causa e efeito é lei moral, que também se aplica ao mundo material, na forma de ação e reação, mas nem sempre. Nem sempre essa é a questão que a gente precisa estar muito atento. Muito cuidado com isso, para a gente não ficar usando esse termo frouxo. Ai, na Terra até existem injustiças, mas não existem injustiçados. Sabe que esse discurso é frouxo? Esse discurso faz com que a gente vire o rosto para o mal que está acontecendo, para a injustiça que está acontecendo. Tudo bem, a lei de causa e efeito diz que quem está passando pelo efeito não é injustiçado, porque só pode estar nele a causa também. Mas a injustiça, o efeito injustiça, ele precisa ser combatido na nossa sociedade, porque senão, quando virá o progresso? Quando deixaremos de ser provas e expiações para virar regeneração, de regeneração virar mundo feliz? No mundo feliz não tem isso não. No mundo feliz não tem injustiça. No mundo de regeneração já se percebe o que é injustiça, já se enfrenta a injustiça. A maioria das pessoas já quer justiça. Nós às vezes espíritas, jogamos com essa frase na cara dos outros. Ah, existe injustiça, mas não existe injustiçado. O que significa que como aquela criatura está sendo injustiçada, eu não preciso fazer nada para defendê-la. Eu não preciso fazer nada para combater aquela injustiça. Vai pensando desse jeito, que a hora que a injustiça acontecer com a gente, não vai ter ninguém para defender também, tá bom? Por isso é que nós temos que nos mobilizar. Por isso que nós temos que ter empatia em relação aos que sofrem injustiças. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, só vão ser saciados aos que eles fizerem justiça para todos, e não privilégios para si mesmo. E aí aparece uma outra questão. Nós também não podemos ser passivos diante das injustiças. Diante das injustiças cometidas contra os outros e das injustiças cometidas contra nós.
Ah, isso devo estar pagando o meu passado, por isso que agora eu estou sofrendo essa injustiça. Mas espera aí. Na legislação humana, existe alguma forma lícita, não violenta, não brutal, de quem está sofrendo uma determinada injustiça se defender sem virar agressor? Se existe e ela não recorre, ela não está saldando dívida não, porque Deus não é agiota, começa por aí. Ela está sendo só passiva, omissa. Porque se não existe uma legislação para eu me defender da injustiça que eu estou sofrendo, mesmo que eu reconheça que é injusto, tudo bem, aí eu vou reconhecer que eu estou expiando injustiças que eu mesmo devo ter cometido. Agora, se ocorre a injustiça, se está ali do meu ladinho o código legal que diz que eu posso me defender dessa injustiça e eu não recorro a ele, eu estou sendo só omisso. Eu estou só deixando com que os maus, de novo, ó, os maus, intrigantes, barulhentos, sobrepujem os bons, porque os bons são omissos. A gente volta à questão 932 do Livro dos Espíritos, que é essa questão da gente não se omitir. Então, quando a gente vai recorrer às leis, a gente tem que pensar assim, essa lei aqui, ela realmente propõe justiça, igualdade, equanimidade, ou ela propõe privilégio? Se ela propõe privilégio, ela é uma lei falseada, está longe da lei divina, para favorecer poderosos. Essa lei não serve para nós. Mas se ela é também uma lei violenta, se é uma lei que é quase vingança, é pior ainda, porque ela é fruto daquela legislação primitiva. Ambas as coisas têm que ser mudadas. Mas deixar de recorrer, deixar de usar os recursos legais que tanta gente entra no processo contra operadora de telefonia, contra prestadora de serviço, e aí não vai se defender quando se sente injustiçado num momento mais agudo da vida, mais de cunho moral? Ah, com certeza sim. Se houver na legislação algo que não seja vingança. Se houver na legislação algo que não seja vantagem indevida. Aí a gente recorre a essa legislação. Sim, sem nenhum problema. Sem nenhum tipo de dificuldade. E nisso nós vamos associando, aproximando as nossas práticas da lei divina. A nossa vivência da vivência das leis divinas, porque é isso que precisa acontecer para que a gente vença o mal. Mas, como Paulo disse vence o mal com o bem. Como é que eu faço? Praticando bem. Seria a frase mais simples, a resposta mais fácil para dar. Mas aí como é que eu faço? Como é que é vencer o mal com o bem? Finalmente a gente entra no livro do Emmanuel Fonte Viva. Agora eu posso até trocar de capinha aqui, tirar de vez o Evangelho e colocar o Fonte Viva. Por quê? Porque a gente agora vai trabalhar o texto do capítulo 35 do livro Fonte Viva, em que Emmanuel propõe que nós estendamos o bem. Estender mesmo, no sentido de tornar mais amplo, levar mais longe o bem. E é uma poesia. Gente, eu comentei com os amigos que estavam lá com a gente na transmissão online no Espiritismo Net, porque a gente já fez esse estudo lá, num sábado. É muito gostoso quando a gente percebe que Emmanuel, ao nos orientar, ao falar desse texto aqui, do Paulo aos Romanos, ele faz poesia. Mas é uma poesia que dá um chacoalhão no final. É uma poesia que diz assim, sai da acomodação, faça alguma coisa, porque se ficar parado, reclamando, lamentando, é a mesma coisa que uma poça represada, em vez dela escoar e levar água e levar alimento, ela vira um pântano. E nós não devemos ser pântanos humanos. Então o Emmanuel vai nos propor que nós saibamos estender. E como é que ele faz isso? Com essa poesia. Ele vai buscar primeiramente um fenômeno, um evento da natureza, que a época que o livro foi escrito devia ser mais raro do que hoje. Mas hoje, com as mudanças climáticas, com o El Niño ainda funcionando, porque nós estamos em fevereiro, deve estar caindo um toró a cada dia, um maior do que o outro, é período de chuva. Então é período de tempestade, é período de árvore caindo. Então a gente tem que estar bastante atento. Alguém pode pensar, esse temporal foi horrível. A natureza não é má, comecemos por aí. A natureza está sempre buscando equilíbrio. E a gente que foi estudar esse negócio lá de termodinâmica, quando foi fazer curso de graduação, sabe que a gente está sempre tendendo para diminuir as energias em volta, para que a gente possa realmente chegar num estado de mais tranquilidade. É por isso. Até quem vai fazer reação química sabe, olha, a energia dos reagentes tem que ser maior que a dos produtos, senão não vai haver reação. Bom, minha gente, o Emmanuel vai fazer uma analogia, entendam isso, tempestade não é ruim, não é maldade da natureza, não é maldade de Deus. Mas a tempestade arrastou a casa. A casa é que estava no caminho da enxurrada, gente. Não tinha uma casa ali quando não tinha gente,
e sempre teve tempestade. Então, mas o Emmanuel vai pegar a tempestade, uma baita tempestade, para fazer uma analogia interessante para nós. E ele fala exatamente isso da casa da natureza. Olha que bonitinho. Já vai começar fazendo poesia. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos, em face do mal, oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Aqui é uma analogia, gente. Ninguém vai dizer assim, nossa, então quando vem uma tempestade, Deus está sendo malvado, a natureza está sendo malvada. Não. A tempestade tem até uma função muito boa, que é sanear o ar. Mas, durante a tempestade, não é meio pavoroso o trem? Não tem danos materiais? Tem. Então é essa analogia que o Emmanuel vai pegar. A natureza, convulsionada por uma tempestade, parece que a tempestade é o mal. É um mal aparente. Mas, passada a tempestade, muita gente diz, depois da tempestade vem a bonança. Fica esperando e não faz nada. É isso que o Emmanuel está dizendo ali. Não é simplesmente sentar e esperar, não. Ele diz ali, toda a natureza oferece o melhor, os elementos da natureza oferecem o que eles têm de melhor. As possibilidades que eles têm, às vezes, não é muito, mas já é alguma coisa. Nós vamos ver até uma coisa que parece não ser muito, mas imagina, para quem está passando um perrengue gigante, ouvir o canto de um passarinho, né? Pode dar um pouquinho mais de alegria, um pouquinho mais de alento, até porque se o passarinho está cantando, e a casazinha dele também deve ter sido chacoalhada pela tempestade, é porque ele já está fazendo a parte dele se recuperar. Né? Então, quando a gente percebe o Emmanuel chamando a atenção para isso, ele fala do trabalho. Não é ficar assim, não, depois da tempestade vem a bonança. Não, depois da tempestade vem o trabalho. Depois da tempestade vem o trabalho de reconstrução. Depois da tempestade vem a reabilitação da natureza com todos os elementos da natureza trabalhando em nosso favor. E aí a poesia vem, é uma poesia grandinha, mas pensa nisso, olha só. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves, olha, não falei do canto do passarinho, substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar, que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora, torna a leveza e a suavidade. A árvore, de frondes quebradas ou feridas, regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. Repararam que o Emmanuel mostra para a gente assim, olha só, a natureza não para. Não é porque a natureza sofreu danos de uma tempestade que ela para. Claro que nenhum daqueles elementos ali é consciente, né? Quem estuda a doutrina espírita, quem estuda o livro dos Espíritos sabe da ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. Está lá nas ocupações dos Espíritos. E que os fenômenos da natureza, a gente aprende, são dirigidos por Espíritos. Dos mais atrasados, que fazem a ação quase material, aos mais elevados, que direcionam, que disciplinam isso, que determinam essas ordens. Então, é muito importante que a gente entenda ali, olha, a natureza não para. A natureza não vai deixar a gente lamentando, não vai fazer com que a gente fique reclamando. Aí vem a história. Né? O sol trabalha para secar. Né? O vento trabalha, e trabalha, não é verdade? Ele dissipa as nuvens, ele limpa o arzinho, ele traz uma brisa mais fresca. Trabalha. E a gente tem que estar bastante atento a isso. Até as avezinhas, não é melhor você trabalhar com música? Eu, por exemplo, eu só trabalho ouvindo música. Claro que a minha música não é música de passarinho, é uma música celta, é uma música clássica, mas já é a mesma coisa, né? Melhora o astral, melhora a alegria, melhora o ânimo, para a gente poder realizar o nosso trabalho. Então deixa o passarinho cantar enquanto o resto da natureza trabalha materialmente, produzindo, reconstruindo, refazendo. Essa é a parte importante. E aí vem esse último slide que a gente deixou aqui, né? A terra, a planície, ela acolhe a água desce a enxurrada, aquilo ali fica meio acumulado, fica meio empoçado, mas o que acontece? Vai secando, vai passando aquela laminha, que aí tinha material orgânico em decomposição, esse material orgânico em decomposição misturado com a água vira adubo. E aquele solo que foi encharcado e que foi soterrado com matéria orgânica em decomposição fica mais fértil.
fica mais fértil. E aí, mas e o ar? Ora, gente, é exatamente para isso que vem a tempestade, né? O ar carregado de impurezas. O pessoal de São Paulo costuma dizer que eles conseguem ver o ar que respiram, de tanto material particulado que tem, de tanta poluição que tem. Eu me lembro ainda na década de 70, 80, a cidade de Cubatão, que era a cidade mais poluída do mundo, ou pelo menos a mais poluída do Brasil, que as pessoas também viam o ar que elas respiravam. E aí vem uma tempestade, pode ter certeza, né? No outro dia, a gente respira mais leve, o ar parece que está mais perfumado, mais cheiroso ou menos fedido, né? Vamos colocar assim, porque às vezes não dá tempo de ficar mais cheiroso, mas está mais leve, está mais limpo. Então a tempestade limpa o ar das impurezas, dessas partículas sólidas que podem parar no nosso pulmão, que podem causar doença e tudo mais. E a árvore, olha só que bonitinho, a árvore. E aí já é um ser vivo, já é um ser com fluxo biológico, né, com seus ciclos. Quebrou o galho, desmoronou um tronco para cá, né, quase foi arrancada pela raiz, mas ela se fixa mais uma vez, enxuta o chão, ela volta, nasce um brotinho, ou então estica o galho, ou sai uma nova gema e um novo galho onde aquele galho foi quebrado. E a árvore se regenera. Por que nós não vamos nos regenerar? Por que nós não vamos fazer a nossa parte, gente? E é isso que o humano chama a nossa atenção. Se todos os elementos da natureza, inconscientes, sem racionalidade, trabalham para reparação, oferecem o que eles têm de bom. Porque olha só, o passarinho, a única coisa que ele pode oferecer é o canto. O sol, a única coisa que ele pode oferecer é o calor. Aliás, ultimamente ele está tão dadivoso, né? Vocês repararam? Ufa, que calorão! Mas o sol está aí para secar, para manter temperatura, para que certos processos metabólicos aconteçam. Porque se a gente entrar numa era do gelo, vai ter muita gente aí virando picolé e não vai poder realizar os seus processos metabólicos. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Tá? Todos eles trabalham e nem tem consciência. E cada um dá a sua cota, né? O seu pedacinho. Olha só, o ar é simplesmente se tornar mais leve. Esse é o trabalho dele. Ficar livre das impurezas, para a gente poder respirar melhor. Tem o trabalho da árvore parece ser o mais intenso ali, né? Parece. Mas o da planície, que também acolhe as águas e depois prepara um solo mais fértil, é trabalho. Olha, decompor aqueles elementos, vai entrar não só a terra, né, a planície, mas vai entrar também micro-organismos, vão entrar os decompositores naturais para produzir aquele adubo ali. Quantas minhoquinhas vão precisar comer aquele material em decomposição para gerar para nós o humus? Então, todos eles trabalham, todos eles realizam. Às vezes não é muito. E aí, se eu e você não conseguimos realizar tudo, que a gente já realiza o que pode. E essa é a ideia de vencer o mal com o bem. Não é vencer o mal com o mal, não é vencer o mal com um bem gigante que a gente ainda não sabe fazer. Mas é vencer o mal com o pouco de bem que a gente já tem condição de fazer. Porque aí eu faço, você faz, ela faz, você aí na frente faz também. Os outros que vão vendo depois vão fazer também, e aí o mal vai ficando sem campo, né? É como se a gente fosse aumentando o número das pessoas que fazem o que é certo, e aí as pessoas que fazem o que é errado vão, no mínimo, ter vergonha. Porque quando todo mundo faz, a gente até diz, todo mundo faz. E aí o Satya Sai Baba costumava dizer, olha, o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, não cai nessa balela, não. Mas, para os maus, com U, né? Ver outras pessoas fazendo igual a eles, não é assim que o obsessor faz? Nos obsidiar, melhora o estado de espírito dele? Não melhora. Mas ele vê alguém que faz a mesma coisa que ele. Então diminui um pouco a vergonha. Agora, se só tem gente fazendo coisa boa e a gente vai fazer alguma coisa errada, a gente não fica envergonhado? Eu acho muito interessante quando a gente vai, por exemplo, no metrô do Rio de Janeiro, que é o metrô que eu conheço mais. Que lugar civilizado, pelo menos há algum tempo atrás. Desde a pandemia que eu não entro no metrô. Mas, que lugar civilizado, né? O chão limpinho, não tem não tem papel de pipoca, não tem papel de bala, não tem saco de embalagem de picolé jogado no chão. Aí você sai, entra na rua, nas ruas tá horroroso, nas ruas tá sujo, mas entrou no metrô, pronto, todo mundo fica civilizado. Por quê? Porque a gente tem... Não, porque tem câmera? Não, tem câmera sim, mas a gente não fica vindo. Todo mundo está educado. Se eu tiver a cara de pau de comer um picolé e jogar o palito e a capa do picolé no chão, corre o risco de lá no metrô do Rio de Janeiro vir uma criança ali pequenininha, de uns 5 anos, que sabe que o metrô precisa ficar limpinho, pegar o meu palito de picolé e a embalagem e jogar numa lixeira. Ou pior,
viu um senhorzinho, uma senhorzinha lá na faixa dos 70, 80 anos se abaixar com risco de uma lesão, né, de quadril, de fêmur, pegar o meu pacote de sujeira e colocar no lixo. Ela vai morrer de vergonha. Então, quando o bem cresce, o mal fica com vergonha. E aí ele se manifesta menos. Essa é a grande ideia. Essa é a grande sacada que acontece. E é isso que o Emmanuel chama a atenção para nós. É isso que ele vai chamar a atenção, dizendo, olha, quando o bem começa a trabalhar, quando o bem começa a crescer, o mal se envergonha. O mesmo acontece com a terra. Olha isso que coisa interessante. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservarmos, por nossa vez, o fel do azedume do mal na intimidade do coração? E aí ele faz aquela troca. É nessa hora que deixa de ter a poesia e faz o puxão de orelha. Não é verdade? Porque olha só, se a gente vendo a natureza, se a gente observando os elementos inconscientes, irracionais, trabalhando, contribuindo, devolvendo em bem o aparente mal que eles receberam, porque no caso da tempestade é um mal aparente, por que eu vou ficar ali? Mas porque alguém fez isso comigo, alguém me reclamou, esses políticos corruptos. Escolhe melhor, ué. Então a gente tem que estar bastante atento. O Emmanuel pergunta assim, puxa vida, se a natureza em torno de nós trabalha para reparar o mal que foi feito, para enfrentar o mal com o bem, por que eu vou ficar com o fel do azedume, reclamando do mal e não fazendo nada? Essa é a questão. Por que ficar lá lamuriando, lamentando, queixando, falando mal das coisas? Aí o Emmanuel vai dizer para nós assim, olha, vamos ter que aprender com a natureza. Já observamos o que está acontecendo aí? Vamos aprender com a natureza. Porque se eu faço os movimentos de mudança que são necessários, essa é a questão. Aprender as lições da dor, basta uma vez. Ação e reação. Não, Maurício, não. Causa e efeito. Ação e reação ia ter que ser um monte de vezes. Causa e efeito. E aí a gente aprendeu que o efeito é ruim porque a causa está dentro de mim, eu tiro a causa, não vai ter mais efeito, não é verdade? Se nós suspendermos a causa, se nós sustarmos a causa daquilo que traz efeitos ruins para nós, pronto, não teremos mais que enfrentar esses efeitos. Lei de causa e efeito. Mesmo que nós tenhamos dado causa a isso muitas vezes. Basta aprender uma vez que a causa é ruim, porque os efeitos são ruins, e a gente não faz mais, e o efeito não acontece mais. Simples. Pensa bem aquele pessoal que adora, né, encher a cara, aí fica de ressaca. Ai, que ressaca, que dor de cabeça. Tá, fez isso uma vez, fez isso duas vezes, fez isso três vezes. Gente, mas toda vez que eu bebo, eu tenho dor de cabeça. Ó, identificou a causa daquele efeito dor de cabeça. Não vou beber mais. Vai ter dor de cabeça de novo? Pelo menos não de ressaca, né? Pode ter dor de cabeça num boleto que está para vencer, pode ter dor de cabeça de pressão alta, porque depois o dano ao corpo físico pode ser de longo curso, de quem bebe, de quem fuma, de quem destrói o organismo. Pode acontecer. Mas a gente vai sustar a causa e aí acaba desaparecendo o efeito. Porque se não tem causa, gente, a causa sempre vem antes do efeito. Se não tem causa, não vai aparecer o efeito. Resolvido o problema, aprendizado realizado. É isso que o Emmanuel chama a atenção, para a gente realizar o aprendizado que a dor, que a injustiça, que o mal trouxeram para nós. O que eu posso mudar? O que eu tenho que aprender com isso? E aí vem uma proposta interessante. Olha só. Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para proveito da vida. E é isso. Onde eu preciso mudar? Porque quem tem que começar mudando sou eu. Aí eu mudo a mim mesmo. Se eu mudo a mim mesmo, se eu faço a reforma íntima acaba provocando pelo aumento numérico dos que estão se reformando, dos que fazem reforma íntima, vai ter mais gente melhor, vai ter mais gente reconhecendo que injustiça é injustiça mesmo, vai ter mais gente percebendo que precisa enfrentar o mal com o bem, o mal vai, se encolher. O mal vai ficar intimidado. E vai diminuir também dentro de nós, né? Essa é a questão. Fazemos a reforma íntima para fazer as reformas sociais. Muitas vezes as pessoas querem fazer reforma social sem mudar por dentro. Querem que o mundo se adeque a elas, se adapte aos desejos delas. Não é assim, não. Mas não é assim mesmo. E o Emmanuel ainda chama a nossa atenção. Vamos olhar o mal como doença. Olha só. A ignorância é apenas uma grande noite
que cederá lugar ao sol da sabedoria, mas o sol tem que surgir. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem, ao título do capítulo aí, por toda a parte. Então, estender o bem. Estender o bem para que o mal vá ficando cada vez mais pressionado, cada vez mais acuado, cada vez mais envergonhado. Gente, a ideia, a grande, a genial ideia é fazer com que os maus, com U, tenham vergonha de praticar o mal, com L. E aí eles vão acabar fazendo algum esforço para se tornar bons e fazer o bem. Não é? Essa é uma questão muito interessante, porque a gente vai usando o amor como ferramenta de transformação. Ah, mas e os malvados? Mas, gente, peraí, amor não é passividade, não. Você que tem filho aí, você diz sempre sim porque ama seu filho? Às vezes não diz não exatamente porque ama. Né? Você tem lá aquele, né, vamos dizer, a Maíse Braga chama-se capiroto, é uma mistura de capeta com garoto. Né? Você pega o capirotinho lá subindo, querendo subir no telhado para pegar uma pipa. Você vai deixar se ele tem 4 anos? Claro que não, você vai dizer não. E aí você susta um efeito negativo. A mesma coisa, amar não é ser passivo. Existe amor em dizer não. Existe amor em frear o mal. Dizer não, não passará esse mal por aqui não. Não vamos deixar. Existe amor, como Emmanuel pede ali, em reeducar os maus. Em ajudar esses irmãos, essas irmãs que ainda trilham o caminho do equívoco. Nós que ainda trilhamos o caminho do equívoco, ajudar cada um desses que ainda praticam o mal com L, né, a não serem maus com U, a realmente mudarem de postura. E aí qual vai ser a nossa resposta? Lembra? A natureza foi atingida, a natureza foi atacada pela tempestade, digamos assim, e ela respondeu com o trabalho no bem. O Emmanuel propõe que a gente acolha, no sentido não do ai, tadinho de mim, eu estou pagando pelo que eu estou passando, não, mas que a gente receba a lição da dor, receba a lição da adversidade e transmute isso em ações no bem, para devolver em flores um monte de estrume que foi lançado contra nós. Essa é a questão. Esse é o trabalho que é proposto para nós. Então, menos queixa, meu povo, menos lamentação, menos mágoa, menos vingança, já melhora, já ajuda, já transforma mais essa sociedade nossa aqui. E aí, mais trabalho de reconstrução. E tá ruim aqui? Às vezes a gente não consegue fazer o bem para quem nos fez o mal, porque a dor é profunda. E porque se a gente baixar a guarda, aquela pessoa faz o mal de novo. Mas a gente pode deixar aquela pessoa, né, com as atrocidades dela e pensar em fazer o bem para outros, que talvez só precisem de um estímulo. Só precisam de alguém que diga, eu acredito que você pode fazer diferente. E aí vem instruções, né? A gente impedir o mal dentro da legalidade, sem violência, sem truculência, entendendo. A poesia final do Emmanuel, o parágrafo final do Emmanuel volta a ser poesia, mas é a poesia chacoalhão, a poesia puxão de orelha, para a gente entender, para a gente perceber que nós precisamos fazer exatamente como a terra ou como a fonte em quem jogaram lama. Como aquele que recebeu um balde de esterco, e em vez de devolver outro balde de esterco, usou o esterco, adubou a terra, cultivou flores e devolveu flores. Porque é isso que se espera de nós. Mas Emmanuel vai fazer essa poesia, olha só. A fonte, quando tocada pela lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio. E continuando a fluir, esse é o segredo, e continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade para o benefício de todos. Bom, gente, eu estudei bastante essa parte na engenharia química. Água é o solvente universal. Então essa analogia que o Emmanuel está fazendo aqui não é só poesia, ela é pura química, pura física. Por mais que a gente esteja com sujeira, pode demorar, porque ela vai dissolvendo devagar, mas por mais que a gente esteja sujo, maculado, enodoado pelo mal que lançaram contra nós, se a água estiver fluindo, se a água do amor estiver fluindo, se a fonte do amor estiver escoando, ela vai limpar esse mal. Agora, o que acontece se essa fonte parar? Fizeram mal comigo, não vou escorrer mais. Ela vai reter a lama, ela vai reter o lodo, ela vai guardar o estrume dentro dela. E aí vira um pântano. A fonte que não corre, a fonte que não continua lavando, até tirar toda a sujeira, vira um pântano.
virão esgoto. E é exatamente isso que o Emmanuel sugere que a gente não faça. A gente precisa continuar, eu não vou fazer mais o bem porque eu sofri o mal. É a fonte parando. É a fonte guardando o mal dentro dela, é a fonte guardando o estrume dentro dela, vai virar um pântano. Eu e você temos fonte de amor dentro de nós. Se nós represarmos esse amor porque alguém nos feriu, nós vamos deixar de amar e ajudar a outros que só esperavam essa gotinha de bem que nós podemos fazer para poder melhorar. A fonte é um símbolo da diretriz para nós da paz. Da forma como nós vamos transformar o mundo. Mas não é bonito esse negócio? Esse texto do Fonte Viva, o Fonte Viva inteiro, né? É um livro magnífico, mas esse texto de agora, desse nosso bate-papo aqui, que poesia que esse seu Emmanuel resolveu fazer, gente. Com 2 frases do Paulo de Tarso, mas 2 chaves de progresso, né? Também que o Paulo de Tarso não é bobo nem nada. E a gente fica bastante interessado assim, bom, se eu expandir o mal, o título do capítulo é Estendamos o Bem. Então, se eu estender o bem, vai sobrar espaço para o mal? Não vai. E essa é a grande sacada. Essa é a grande dica. Estender o bem. Por quê? Porque como nós vamos ser responsáveis pela mudança que nós queremos, a gente tem que começar dando exemplo. Então a fonte trabalha, a fonte transforma, a fonte realiza, e aí de novo, como a gente citou Mohandas Gandhi lá no começo, eu vou citar de novo aqui no final. Agora eu posso até... Não vou não, né? Deixa quieta ali. Essa frase da fonte que roda, que flui, é muito linda. Vou botar o Gandhi aqui pequenininho para vocês poderem acompanhar, mas o suficiente para ler. Quando ele diz que nós deveríamos ser a mudança que nós queremos no mundo. Então, se eu quero honestidade, eu vou ser honesto. Eu não vou pegar atestado falso para faltar o serviço. Eu não vou pegar recibo médico falso para bater no imposto de renda. Não vou. E aí eu vou dar exemplo de honestidade. Se eu quero uma paz, se eu quero uma fala mais branda, eu tenho que começar a exercitar. Vocês imaginam, gente, a dificuldade desta criatura aqui, acostumada a falar num tom de voz mais alto, né, falando com as mãos pela herança que a gente recebeu ali, e aí de repente pensar assim, não, vamos falar mais manso, vamos falar mais brando, de vez em quando até botando a mão para trás para evitar de parecer que com o movimento das mãos você está agredindo alguém. Tudo isso aí é esforço. É a fonte tentando fluir. É a fonte tentando transformar o mal. Então é ser a mudança que nós queremos para o mundo. É isso que vai fazer o progresso. É isso que vai espantar o mal. Porque às vezes a gente reclama do mal e não muda nada. Mas se nós mudarmos, esse progresso vai tirar espaço do mal. Vai fazer que os maus se envergonhem de ser maus. E esse já é o primeiro passo, porque muitas vezes eles são orgulhosos. Alguns até dizem, eu sou mal mesmo, e querem, né, plateia. Aí é só você não divulgar, que pronto, já cai no esquecimento. E ainda cai no esquecimento com vergonha. Essa é uma questão importante. Então, vamos trabalhar pelo progresso, não apenas material, não, gente. Vamos trabalhar pelo progresso moral, vamos trabalhar pelo progresso, né, espiritual das criaturas, nosso e delas. E assim a gente vai ver um mundo cada vez mais tranquilo, a gente vai ver um mundo cada vez mais cordado, a gente vai ver um mundo cada vez mais fraterno, as guerras vão acabar, a fome vai desaparecer, e sem perceber a gente vai transformar o planeta de provas e expiações, onde tem guerra, tem fome, tem maldade, num planeta de regeneração, onde a guerra já foi banida, onde a fome já foi banida e onde a maldade morre de vergonha de ser má. Essa é a questão. No mundo de regeneração, dizem os amigos espirituais, se nós somos lá no capítulo 3, né, do Evangelho, com Santo Agostinho, diz, não, no mundo de regeneração o mal não perdeu o seu império, mas ele está sendo lá combatido, pressionado pelo bem para não se externar, para não realizar as atrocidades. Essa é uma questão. E aí, se a gente faz esse trabalho, se a gente flui com uma fonte, essa ideia da fonte, guarda aí esse símbolo da fonte, fluindo, lavando as sujeiras, levando a sujeira embora e deixando no caminho uma terra hidratada, uma terra adubada. Muito bom isso. Muito lindo esse texto do Emmanuel. Para a gente poder pensar o seguinte, só isso, só vencendo o mal com o bem é que nós vamos fazer um mundo de paz. Muita paz para vocês, muito obrigado pela sua atenção. Que Jesus nos envolva e nos abençoe.